Olá pessoal, boa noite. Hoje nós estamos iniciando mais uma live referente a todo esse conhecimento industrial que a gente tem compartilhado recentemente com todos os nossos amigos. E hoje vai ser sensacional porque o tema é espetacular. Hoje sobre válvulas de segurança com meu grande amigo Carlos Burger, que é um fabricante de válvulas de segurança. E está entrando aqui o meu amigo Carlão. Carlos Burger, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal, tudo bem com você? E aí, Fernando, boa noite, tudo bom? Tranquilo? Opa, Obrigado pelo maravilha. convite. Opa, eu que agradeço você ter aceitado participar aqui do nosso canal Tecnic BR e falar um pouquinho sobre esse assunto tão espetacular desse equipamento tão maravilhoso que são as válvulas de segurança, né? Então seja bem-vindo, você me ouve bem, tá? Você me enxerga bem, tudo tranquilo? Tô ouvindo bem, tá tranquilo? Você tá me ouvindo também? Perfeito, perfeito, tá tudo Bom, show. Eu acho que a gente tá já joia. pode ir começando, o pessoal está chegando, né? E eu acho que o assunto hoje ele é muito pertinente, porque conforme a gente tem conversado, por muitas vezes a gente se reúne hoje virtualmente, né? Mas a gente É, conversa muito sobre os desafios a respeito de válvulas de segurança no Brasil. E esse é um assunto que está intimamente ligado à integridade dos ativos, segurança das plantas industriais, e também NR13, né? Tem muita conexão com tudo isso, né? E como a gente está sempre atento, está sempre disponível para debater esses assuntos, para trazer para um conjunto de pessoas possibilidades de raciocinar em cima desses temas tão importantes, né? Eu acho que hoje a live vai ser realmente muito interessante. Então, muito obrigado, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, nós estamos entre amigos, esse time todo que nos acompanha, esse time todo que participa, né? Tem muita avidez por conhecimento e eu acho que vai ser muito legal, né? Então, Carlão, seja bem-vindo, já falei bastante. Eu gostaria agora que você se apresentasse a sua empresa e depois a gente vai conversando, na medida que os assuntos vão surgindo, nós vamos conversando sobre esse tema. Legal? joia. Quero te agradecer pelo convite, né? O Ricardo também. Thiago deve estar aí por trás para fazer essa live estar rodando. Eu tenho um imenso prazer de poder dividir um pouco de conhecimento. Que eu tive muita gente que me ajudou a vida inteira com um monte de coisa, eu me sinto assim até que na obrigação de levar informação mesmo para as pessoas. Né? Do jeito que a gente recebe isso de forma gratuita, a gente tem que levar isso também para todo mundo. Né? A gente estuda bastante também fora isso, mas é importante. E a gente chegou num momento que eu estou sentindo que o Brasil está precisando muito de informação com relação a esse tipo de equipamento. Né? Eu amo Verdade. demais fazer isso. Tem um colega nosso aí que diz o seguinte, que eu escuto falar de válvula desde que eu estava na barriga da minha mãe, né? E é uma grande verdade isso. Eu sou engenheiro mecânico, me formei lá no final de 87 para 88. Eu sou a terceira geração da família Burger fabricando válvulas no Brasil. Tudo começou com meu avô veio da Áustria para o Brasil em 1927. Em 37 ele fundou a Velt fazia manômetros, termômetros e as valvulinhas para esses instrumentos. Em 47 ele fundou a Cornersol. Cornersol foi um dos primeiros fabricantes de válvulas industriais no Brasil, fazia todo tipo de válvula que você pode imaginar. Essas válvulas, o símbolo dela é um triângulo com um C no meio. A gente vê essas válvulas operando até hoje, né? Até Então, para hoje. você ter uma ideia, as primeiras válvulas fundidas em aço, as primeiras válvulas forjadas e as primeiras árvores de natais terrestres foram o meu avô que fez na Cornersol naquela época. E teve uma época que a Metalúrgica Barbará comprou a Cornersol, né? Então ficou Barbará, divisão Cornersol por um bom tempo. Em 83, o meu pai e meu tio, eles fundaram a W Burger. A W Burger começou com manutenção de válvula. E como eles já tinham know-how de fabricação, eles já tinham ideia dos projetos que eles trabalhavam lá na Barbará, na Cornersol, foram fazendo os produtos da W Burger, e a W Burger é o que é hoje, né? Só que a W Burger ela se especializou somente em válvulas de segurança. A gente não fabrica válvulas de bloqueio.
Na verdade, a gente tem um componente só que a gente desenvolveu para um cliente que acabou virando linha, que são válvulas de descarga de lodo de caldeira, descarga de fundo automática, né? Essa válvula a gente também tem. Mas o nosso foco principal são válvulas de segurança, sim. Tá bom? Ótimo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você fala assim, são só válvulas de segurança, é um universo espetacular, né? Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava na SGS, eu era diretor técnico da SGS do Brasil, por necessidade de acompanhamento do conhecimento a respeito de válvulas de segurança, eu fui fazer um curso lá no National Board, lá em Columbus, Ohio, né? E aí se descortina um conjunto de detalhes e de delicadezas que esse equipamento, ele parece ser simples, mas ele traz dentro de si uma elegância de solução de engenharia que particularmente me encanta, né? Ou seja, é um equipamento que trabalha sem energia externa, com uma precisão maravilhosa, com fenômenos que a gente consegue fazer ali, ela abrir e se manter aberta por efeito do própria passagem do fluido, seja ele gás ou seja ele líquido, né? E aí depois fazer o fechamento numa outra pressão, tudo isso funcionando sozinho. Então, quando você fala, eu faço somente válvulas de segurança, eu digo para você, Carlão, parabéns, porque você faz um equipamento sensacional, né? E é em cima disso que a gente precisa, de fato, não deixar esse conhecimento se perder, porque a percepção que nós dois temos, né, e a Technic também tem, porque nós temos outros sócios também que trabalham com dimensionamento de válvulas de segurança e tudo mais, a percepção que temos é que nós temos que fazer com que esse conhecimento fique cada vez mais capilarizado dentro da sociedade industrial brasileira, para que o pessoal saiba o que está fazendo. Mas isso vai ser assunto para a nossa live aqui por mais alguns instantes, mas fica aqui a minha admiração, não é só válvula de segurança lá, é válvula de segurança, né, Carlão? Então, eu acho que você tem aí uma missão realmente fantástica, né? E por falar nisso, a empresa, ela fornece hoje para o Brasil todo. Sim, Brasil todo, e a gente tem alguma coisa para fora quando é equipamento do cliente, né? Às vezes o cliente manda o equipamento para fora, a válvula acaba indo junto. Então eu tenho muita coisa no Chile, tem na Argentina, tem no Paraguai, a gente tem alguma coisa no México também, mas é via cliente, né? Geralmente é caldeira, tá? Caldeira de vapor que acaba indo e o produto vai junto, né? Entendi. A gente precisa ser muito sério no que a gente está fazendo, né? Porque a gente está falando de válvula de segurança, né? Então não dá para ficar brincando de fazer válvula. A gente precisa ser muito sério, ser muito consciente naquilo que a gente está fazendo. Por isso que é importante, eu acho que se tiver algum outro fabricante e tal, o pessoal tem isso muito em mente. Meu avô sempre falou uma coisa que virou filosofia de vida para mim, é o seguinte: você leva a vida para fazer um nome e destrói em uma semana. Então a gente tem que estar ligado o tempo inteiro. Não pode vacilar, não pode descansar em momento nenhum. Tem que estar sempre ligado com aquilo que você está fazendo. Carlos, fala uma coisa para mim. Vamos fazer uma conexão agora com três tópicos que eu acho bastante interessante. O cenário brasileiro em termos de conhecimento de válvulas de segurança. Gostaria que você falasse um pouco da segurança em si, da importância, você que sempre transitou dentro do ambiente de equipamentos pressurizados, o quanto é que a segurança é importante para esse tipo de equipamento, principalmente se ele está trabalhando com gases que tem uma capacidade de expansão gigantesca. Então, muitas vezes, você imagina assim, olha, poxa, segurança, mas se abrir esse vaso de pressão que está cheio de ar, não vai ser muito difícil sair voando um pedaço do vaso para me atingir. Mas só o deslocamento de ar que vai acontecer na expansão dessa ruptura, provavelmente vai jogar você a algumas dezenas de metros de distância, né? E eu costumo dizer que a válvula de segurança é o último guardião, né? É o último elemento que vai ali garantir que a gente possa estar passando do lado desse equipamento, que é para ser um equipamento robusto, mas eventualmente pode falhar, e se tudo falhar, a válvula de segurança não vai falhar. Então eu queria que você falasse um pouquinho do cenário, um pouquinho de segurança e um pouquinho de atendimento a normas, porque conforme sempre a gente fala,
né? Olha aqui, entrou a Virgínia, está dando um alô de Atlanta, Estados Unidos, para nós aqui. Virgínia, seja muito bem-vinda. E o que eu gostaria que você fizesse é uma linha de raciocínio para que o pessoal compreenda que, da mesma forma que o vaso de pressão tem que estar debaixo de um guarda-sol, né, chamado ASME 8, divisão 1, e a caldeira, ASME 1, etc, etc., a válvula de segurança também tem toda uma sistemática de atendimento para que a gente possa confiar nesse equipamento, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esses assuntos? Na ordem que você quiser. Tá legal. Você falou lá do cenário do conhecimento com relação a esse produto. Confesso que eu estou um pouco preocupado, porque eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo que nós estamos com muito problema no mercado exatamente por falta de conhecimento desse tipo de produto. Desde quem faz a compra desse equipamento, ele não tem muita ideia do que é esse tipo de equipamento. A gente tem muita gente de inspeção também que não está muito legal, o pessoal não está sabendo fazer a inspeção direito. E o pessoal de manutenção e reparo também não está lá muito bacana, não. Eu estou meio preocupado, acho que a gente precisa fazer alguma coisa para poder levar conhecimento, levar orientação. Isso, para mim, nesse momento aqui, eu não sei se foi o Covid, o que foi que aconteceu, que tá ruim. Eu nunca vi tão ruim em todos esses anos que a gente trabalha com válvula. Então, é uma coisa que eu estou querendo fazer muito, é levar conhecimento. Com relação à parte de normalização, o ASME 1 e o ASME 8 é o que a gente está mais acostumado. Só que o que acontece? Quando a gente fala de válvulas de segurança, dentro do próprio ASME, o processo ele é um pouquinho diferente. A gente tem, eu chamo de... Vou falar de normas auxiliares, tá bom? Existem muitas normas auxiliares que o próprio ASME ele acaba mencionando. Se a gente for lá nas tabelas U3 e na tabela A360, a gente vai ver essas normas lá e as suas respectivas edições. Tem muita coisa. E o que acontece? Válvula de segurança, no meu entender, é um pouco ruim, porque essas informações, esses requisitos estão muito pulverizados. Você tem que ir para muito documento e tratar de requisitos que estão espalhados nesses documentos e você fica, vai e volta dentro do próprio documento. Concordo. Então fica uma coisa muito confusa. Então o que acontece? Você precisa conhecer muito desse tipo de produto para você poder conseguir trabalhar o mais corretamente possível, né? Tem algumas normas que a maioria do pessoal nem sabe que existe, né? Que se a gente for avaliar na parte de manutenção e reparo, a gente tem hoje, graças a Deus, né, demorou, eu sempre achei que o ASME tinha que ter um de válvula separado só para válvula de segurança. O National Board, acho que em 2014, se não me falha a memória, ele lançou a parte 4 dele lá, do NB23. Isso, do Inspection Code, parte 4, sensacional. Quando apareceu, eu aplaudi, falei, graças a Deus, até que enfim está tudo num lugar só. Só que é o seguinte, a parte de materiais, essa parte de materiais está muito pulverizada. Então, por exemplo, o pessoal acha que é só o ASME 2, né? Não é o ASME 2 só não. Ele tem que ir lá na B1634, que é válvulas, e tem que olhar lá na 1634 quais são os materiais. Aí, no nosso caso, a gente tem a API 526 também, que na verdade é a única norma que padroniza alguma coisa de válvula e projeto, né? Então você tem lá a padronização de materiais, de tamanho de válvulas, você tem padronização de pressões de operação. A 526 é uma norma bem completa. E todas elas têm seus materiais. Então toda vez que você vai fazer um produto desse, você precisa acabar indo em todas essas normas para verificar o que você pode fazer ou não, para você evitar de ficar construindo válvula com materiais que não são permitidos pelo código. Né? Isso é muito importante, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então, quando a pessoa vai comprar a válvula, né, tem alguns casos aí que a gente vê o pessoal falando assim, eu atendo a 526 e atendo a ASME 8. Aí você pega o catálogo do cidadão, você abre o catálogo, na descrição de materiais ele já matou a API 526, né, já está usando um material que não pode. Aí você vai ver lá no ASME, o ASME determina o seguinte, as partes móveis têm que ser material anticorrosivo. Aí você vai ver as partes móveis,
já tem material corrosivo. Você fala, cara, não é possível. O cara rasgou o código já na especificação de materiais. Aí você vê a válvula em corte da pessoa, não tem nada a ver com uma válvula da API 526, totalmente diferente. Então os caras usam um ou dois ou três requisitos da norma, que é o que interessa, e fala que atende. Então, tem bastante coisa assim no mercado, tem muita válvula aí sendo aplicada de forma errada, né? Porque, infelizmente, é o mais barato. E às vezes também, né, Carlos, a percepção que eu tenho é que quando você começa a olhar para uma norma, você fica tentado a tentar resolver esse problema de uma forma muito superficial e rápida. Então, como a demanda, talvez isso que você perceba, eu também percebo nos nossos clientes, muitos deles em comum, né? É que o pessoal tem um tempo tão exíguo para conseguir caminhar com as suas soluções que eles acabam olhando de uma forma diagonal, né? Olha o primeiro parágrafo, lê uma palavra no meio da página, lê o último parágrafo, vira e segue adiante. Quando, na verdade, as normas possuem, digamos assim, um conteúdo de conhecimento, de expertise profundo que você tem que ler e reler, e eu acho que é por conta disso que nós estamos até conversando hoje aqui, já conversamos em outras situações, para que a gente possa montar um grupo, um curso, um treinamento a respeito de válvulas de segurança, porque esse é um item extremamente necessário no momento em que uma nova geração está chegando ao mercado de trabalho. Eu não vi válvula de segurança, eu sou engenheiro naval, você é mecânico, por certo, não estudamos válvula de segurança na faculdade, precisamos aprender, pegar o touro à unha para aprender como é que funcionava, gastamos muitas noites, né? Deixamos a cervejinha do lado para estudar a respeito de válvulas de segurança, e por conta disso, é extremamente importante a gente perceber que o mercado está demandando esse tipo de conhecimento e dizer para esse mercado que a gente precisa realmente, quando você pegou uma norma, você precisa se aprofundar, tem que ir na profundidade, porque, então nem pegue, nem precisa, você vai pegar e dizer bobagem, como você falou, dizer que os internos estão com materiais não corrosivos e etc, etc, não pegue porque você vai fazer coisa que você não deveria fazer, né? Então, por conta disso, que é importante esse tipo de bate-papo, talvez aqui seja o início de um ciclo de informação para todo esse nosso conjunto de pessoas que está sempre conversando conosco, e inclusive eu tenho certeza que se eu perguntar para você, olha, você está disponível para explicar para um monte de pessoas, não cabe dentro de uma live, né? Mas eu digo assim, começar a formar uma nova geração de pessoal dentro de válvula de segurança, eu acredito que você vai topar. Eu acho que você vai achar muito interessante, porque está precisando, não é verdade? Tá precisando. Eu estou bem preocupado, viu, Fernando? Porque eu acho que está precisando sim, e eu acho que é uma coisa que tem que ser feita de uma forma assim meio rápida. Porque o que acontece? A gente está mexendo com a segurança das pessoas, né? Então, numa dessa, dá alguma coisa errada aí, você comentou lá do vaso, explosão de vaso. Geralmente, quando acontece uma explosão de vaso, sempre acaba tendo um óbito. Se não tem um óbito, tem uma situação um pouco mais grave. Às vezes então, pega a face da pessoa, tudo, né? Às vezes tem amputação, né? É complicado isso, porque é uma coisa que eu sempre tive um pouco de receio, né? A gente tem visitado, às vezes, alguns clientes e a gente vê alguns equipamentos, eu tenho medo de chegar perto, né? Então, assim, é complicado. Falta um pouco de conhecimento da gravidade desse tipo de produto. Eu acredito que se as pessoas tivessem uma noção da gravidade do que é a coisa não correta para esse tipo de equipamento, eu acho que eles estariam trabalhando de forma diferente, tomando um pouquinho mais de cuidado, sim. Né? E o que me ocorre, né, é que para nós que estamos completamente embrenhados no meio industrial, a gente fica sabendo através de grupos de WhatsApp, de acidentes que ocorrem com grande frequência no Brasil.
o grande público, né, acaba não tendo acesso, porque não é um tema que vai para as primeiras páginas dos jornais ou vai para o Jornal Nacional. Então, acidentes, de fato, têm acontecido numa frequência muito maior do que a gente desejaria, né? E aí, por conta disso, é essa preocupação que você está demonstrando e que eu também tenho, compartilho com você, né? Agora, Carlos, como essa live ela vai ser gravada e depois vai ficar disponibilizada no YouTube, né, do canal Tecnic, e também muita gente vai assistir depois, eu gostaria de pedir uma gentileza para você. Imagina que agora uma pessoa, um jovem lá, universitário, fala assim, puxa, válvula de segurança, deixa eu assistir esse vídeo aqui. Você não faz gentileza de explicar em alguns minutos o que é uma válvula de segurança, o funcionamento dela, para que a pessoa já faça um modelo mental, crie um padrão de pensamento, para assim, o que é essa válvula de segurança, será? Né? Então, a turma já vai, na descrição, eles vão depois do seu início, aí a turma já vai pesquisar na internet, já entendendo um pouco sobre o assunto. Uhum. Nós tivemos uma live quarta-feira à noite com o pessoal da UCL, que é uma faculdade lá do Espírito Santo, e a gente identificou que a grande dificuldade das pessoas entender e diferenciar o que é válvula de segurança, o que é válvula de alívio, válvula de segurança e alívio, né? Válvula de segurança, se você pegar qualquer documento, mesmo norma, na descrição vai falar o seguinte, é um dispositivo de segurança que vai ser atuado pela pressão do processo, numa determinada pressão de abertura, e que vai operar com fluido gasoso. Só que é o seguinte, nenhum documento, ninguém menciona que você tem que, quando você faz a definição de válvula de segurança, você tem que entender que o projeto de construção dessa válvula é só para segurança. Então, essa válvula ela vai operar só com fluido gasoso. No caso de válvula de alívio, é para operar com fluido líquido. Então, o projeto de construção dessa válvula é só para fluido líquido. E quando você tem uma válvula que chama segurança e alívio, é que o projeto dela pode trabalhar com segurança, fluido gasoso, ou fluido líquido, que seria alívio. Algumas nomenclaturas dizem lá, não é E. Não é E, tá? É OU. Por quê? Essa válvula, como a configuração dela é basicamente uma só, quando você faz o ajuste dela em bancada, você prepara ela para trabalhar com fluido gasoso e você prepara ela para trabalhar com fluido líquido. Se você inverter isso no processo, ela não vai funcionar. Então, tem que tomar muito cuidado que é ou. Ou ela trabalha com gasoso, ou ela trabalha com líquido. Ou seja, a função principal, se ela saiu da bancada como caracterizada como válvula de alívio, ela somente vai ter o destino dela para líquido. E se ela sair configurada de bancada, não invente mudar a rota dela, né? Se ela saiu configurada como válvula de segurança, não vá colocar ela no líquido, porque ela não está ajustada para tal. E mesmo que o teste de bancada, quando é fluido líquido, é com líquido. E quando é fluido gasoso, o teste de bancada é com gasoso. Então, você pode até mudar uma configuração interna dela, não tem problema, mas na hora de testar, você vai ter que trocar o fluido de teste. Né? Uhum. E a função principal dessas válvulas, tá? É proteger, primeiro, a vida das pessoas, porque ela tem a função de evitar que você tenha aumentos de pressões a níveis perigosos nos equipamentos pressurizados. Uma coisa que ninguém comenta, mas meio ambiente hoje também é muito importante. Se você tiver um problema nessa válvula, você pode ter uma contaminação de meio ambiente. A gente estava discutindo hoje à tarde falando da amônia, lembra disso? Lembro. Então, eu tive um caso no Chile, uma das válvulas de um equipamento desses de refrigeração abriu, não fechou mais por um monte de impureza, um monte de problema. E pasmem, o cara estava dentro do distrito industrial e a tubulação de descarga para a atmosfera. Tiveram que evacuar todo o distrito industrial por causa da válvula de amônia.
Não Essas coisas pode, não. acontecem, a gente dá risada, mas acontece, né? Ainda mais com amônia. Com amônia. E outra coisa, ela vai proteger o equipamento, que é a propriedade do cliente, né, do usuário, e vai proteger também a instalação dele, né? A gente tem visto aí alguns acidentes que quando acontecem, né, a própria historinha do ASME todo mundo conhece, aquela empresa de Calçado. calçados desapareceu, né? E aqui no Brasil também, né? A gente vê alguns acidentes às vezes, metade da empresa foi embora. E aí agora imagina o prejuízo, você ter que refazer tudo isso, né? Indenizações das pessoas. É muito complicado isso. Por isso que eu digo, precisa ser muito sério para trabalhar com esse tipo de produto. Isso é importante não só para o fabricante, como o pessoal de manutenção e de inspeção também. Para ter a certeza de que está sempre fazendo a coisa da maneira correta. Isso. O Renato fez uma pergunta para nós aqui. Então, ele pergunta assim, o não funcionamento ou uma caracterização, uma determinação errada de uma válvula de segurança pode ser causa de acidente. Sim, pode ser causa de muito acidente. Ela é o último guardião, né? O vaso está operando na sua pressão de projeto e por conta de algum erro operacional ou por alguma restrição de movimentação, de uma reação, aquele vaso começa a descontroladamente subir a sua pressão externa, a válvula de segurança, Carlão, não me vá bater, eu vou fazer aqui um paralelo com a panela de pressão, tá? Aquilo lá que tem na panela de pressão não é uma válvula de segurança, mas representa um dispositivo de alívio, assim como a válvula de segurança, e aquela válvula vai abrir, a força interna que é gerada por conta dessa pressão que está descontrolada, vence a força de uma mola que faz com que a válvula permaneça trabalhando constantemente fechada e a válvula abre, né? E aí o Carlos falou assim, olha, era uma instalação de amônia e essa válvula abriu e soltou a amônia na atmosfera, né? A norma não permite que se solte para a atmosfera, né, Carlos? A norma diz, olha, vai abrir a válvula de segurança, a saída deve ser destinada a um reservatório, a um local que possa receber esse fluido letal para que ele não se espalhe pela atmosfera. Mas a válvula, daí, nesse caso, cumpriu a função. O que ela não cumpriu foi que ela não fechou depois, não é isso? E aí ficou aquele shine, ficou aquele vazamento, e você imagina só aquilo espalhando pelo distrito industrial inteirinho, gerando irritação e muitas vezes até um estado já de desmaio nas pessoas, porque ela é asfixiante, né? Então, sim, o mau uso de válvula de segurança, e isso é uma questão global. Eu me lembro que quando eu estava lá nos Estados Unidos, aprendendo sobre isso um pouco, né? O meu professor, o John Ball, lá do National Board, ele falou, olha, uma vez eu fui inspecionar uma fábrica de refrigerante e existia ali um determinado local, uma válvula de alívio, daí no caso era líquido, que ela tinha cristalizado todo o açúcar em volta da válvula de segurança, por conta de um vazamento aqui, um vazamento ali, você não dá a manutenção adequada, tinha cristalizado e a válvula tinha travado, virou um bloco, parecia uma colmeia, né, melada, que ela não ia ter condição nenhuma de proteger. Então, aquele sistema todo ali estava, de certa forma, somente nas mãos de Deus, para que nada acontecesse para aquela instalação, porque a válvula não tinha sofrido as manutenções que ela deveria receber, né? Por falar em manutenção, então, Carlos, se você quiser entrar também um pouco no assunto de manutenção de válvula de segurança, como que é uma boa prática, já vamos aproveitar e contar para a turma toda, que deixar registrado, né, na internet, quais são as preocupações que a gente deve ter, sistemática, período. O que você recomenda? O que você tem aí como bagagem para recomendar para a gente desse tipo de atividade? É uma outra grande dúvida também das pessoas que lidam com esse tipo de produto, os prazos de inspeção e manutenção, né? O que a gente recomenda é o seguinte, histórico. Imagina instrumento de medição. Instrumento de medição, o cara faz uma calibração desse instrumento
e determina um prazo X para ele poder recalibrar de novo e acompanhar se esse equipamento continua medindo corretamente ou não. E com isso ele vai vendo o prazo, ele pode tanto esticar o prazo como ele reduzir o prazo. O que a gente recomenda é o seguinte: válvula de segurança é o mesmo conceito. Você determina um prazo inicial e vai fazendo inspeções regulares e vai avaliando esse produto e vai chegando à conclusão que você pode esticar alguma coisa ou pode reduzir alguma coisa. O início é difícil, você não sabe o que fazer no início. Então, existem dois documentos hoje. O NB23 parte 4 do National Board, ele tem uma recomendação para prazos de inspeção para você começar a fazer o teu histórico. O guia do IBP número 10, mas a versão 2002, porque depois ele sofreu revisão, o IBP se esteve ao histórico, né? E quando a gente montou esse guia lá em 2000, 2001, foi assim, uma reunião entre fabricantes e os usuários de químicas e petroquímicos. Então, foi criado lá uma categoria de prazos de inspeção por letras, né? A, B, C e D. E aqueles prazos já é o histórico da química e petroquímica. E aquele prazo está muito relacionado ao fluido, né? Então, para quem está começando, é um prazo muito assertivo para quem está começando. E o pessoal fala assim, pô, cara, mas e aí, cara, como é que eu faço isso? Eu costumo dizer o seguinte: quem determina o prazo de inspeção e manutenção das válvulas é o próprio processo. É o teu processo que vai dizer para você o quanto aquela válvula vai aguentar para manter as condições operacionais dela em ordem, dentro das tolerâncias permitidas por norma. Então, é o processo quem determina isso. Por isso que o histórico é extremamente importante. E falando nessa parte, quando a gente fala em manutenção, a gente tem que tomar um pequeno cuidado. Apesar do nome chamar válvula de segurança alívio, né, ela é um produto que é totalmente diferenciado de uma válvula de bloqueio. Exatamente. As condições de manutenção, os conhecimentos que você precisa ter para fazer manutenção nesse tipo de produto são totalmente diferentes de válvulas de bloqueio. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Eu costumo dizer que para mexer com válvula, a pessoa precisa ser quase um especialista. Porque existem tantos requisitos para tantos componentes que você precisa avaliar, né? Tem requisito para avaliação de mola, você tem requisito para avaliação de desgaste dos componentes que são móveis, você tem requisito para avaliação dos frisos de vedação, requisito de lapidação, de testes de estanqueidade. É tanta coisa. Transporte. Que eu falei? Exatamente. E outra, tá tudo pulverizado, né? Tem um monte de lugar falando sobre isso. Isso. Então, existem algumas normas que tratam dessa parte de manutenção e reparo. O próprio National Board trata isso. A gente tem a API 510, que chama a 576. E o ASME PTC 25. Esse cara é o cara. Isso. A maioria das pessoas não tem ideia que esse cara existe. Exato. O ASME PTC 25 é quem determina os requisitos para quem vai mexer com isso, é quem determina os requisitos das bancadas de teste para poder trabalhar com esse tipo de produto. Então é muito importante se conhecer esse documento. É nesse documento que existem requisitos de operacionalidade dos testes de bancada, que muita gente não tem nem ideia. O próprio teste de vedação é a API 527. Né? Existem outras formas de se fazer? Existem sim. Tá? Só que o ASME ele é bem claro, é conforme o contrato fabricante-cliente, quer dizer, fabricante de válvula-cliente. Tá? Então, por exemplo, o padrão é API 527, segue a norma, está tranquilo. Ah, mas eu quero fazer diferente. Se o teu cliente aceitar, ótimo. O que é combinado está excelente. Né? Mas mesmo assim, a gente tem visto algumas coisas na área de bancadas, mesmo para fazer teste de vedação da 527,
a gente tem visto algumas não conformidades. Então, se você for ler a norma e seguir aquela receitinha de bolo da norma, você vai ver que nesse requisito de contagem, quer dizer, de avaliação de vazamento, você tem ali um problema. Então, eu tenho escutado assim às vezes, a válvula não vazou nada. Não vazou nada. Pô, metal, né? Mas nem uma bolinha. Aí você olha o sistema de medição, ele está não conforme. A norma 527. Você fala, não vai dar nada mesmo, né? Porque o cara não está conseguindo fazer medição de bolha. Então tem muita coisa espalhada no mercado com muito problema. Quer ver um dos problemas críticos que está acontecendo hoje? O pessoal está reaproveitando muita válvula. O cara tem na unidade dele lá uma válvula perdida em algum lugar. Pá, eu preciso de uma válvula de segurança para 20 quilos. Eu tenho uma de 100 aqui, ó, recalibra para 20. Ele manda para uma pessoa que faz. Ele manda para uma pessoa que faz calibração de válvula, que eu não gosto desse termo, a gente vai falar disso já já. E o cara pega uma válvula de 100 e baixa a pressão para 19, para 15. Alivia na mola. Esse já é o primeiro problema. Acha que vai funcionar, né? Esse já é o primeiro problema, né? Essa mola já não serve mais. Você pode jogar lá fora porque você precisa trocar a mola para quando você tem uma diferença muito grande de pressão. Mas tem gente que corta mola, viu, Carlos? Já viu gente cortando mola? Nossa, não, isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi, não. Nossa Senhora! Eu já vi. Nossa. E o principal problema não é esse o principal problema. Né? Todo mundo põe na bancada e fica preocupado com a pressão por causa desse termo calibração que é muito ruim. Né? Aí que o cara esquece que ele precisa redimensionar a válvula. Exatamente. Toda vez que você mexeu na pressão da válvula, é obrigatório o redimensionamento. Essa válvula pode ficar pequena, não protege mais o seu equipamento, como pode ficar muito grande. A gente estava discutindo outro dia aqui, reunião de condomínio, a falta d'água, né? E a gente tinha um engenheiro agrônomo e falou o seguinte, a água mais cara é aquela que você não tem. Então imagina lá, o cara acha que tem uma válvula que está protegendo o equipamento dele, mas não está. Porque ninguém foi se preocupar com o dimensionamento. O mercado tem comprado válvula por diâmetro nominal, isso está totalmente errado. Não se compra válvula de segurança por diâmetro nominal, se compra por dimensionamento. Exatamente, exatamente. Então, só para fazer, Carlos, só para fazer então um apanhado aqui, porque é importante que a gente sempre vá agrupando as informações. Veja só que interessante e como as coisas, de certa forma, elas convergem para um ponto comum, que é sempre o centro de todas as nossas conversas. Quando você tem no mercado fabricantes e na outra ponta você tem usuários, só que eles têm um vazio de conhecimento referente ao assunto, muitas vezes ele vai executar aquela compra por diâmetro nominal e por preço, o que é a pior decisão que pode acontecer, né? Você não compra um cadeadinho, né, de trancar cofrinho de criança para colocar no portão da sua casa. Então, a mesma coisa para a nossa empresa, você não compra uma válvula de segurança de uma forma tão, eu não vou chamar leviana, porque não é maldoso, não é por mal, mas você compra numa superficialidade que acaba gerando uma preocupação, porque o usuário tem a falsa sensação, conforme você bem disse, que ele está seguro, né, como disse o agrônomo lá, está seguro, mas ele não está seguro, porque aquela válvula não está no dimensionamento, ou seja, uma válvula, ela para mim, ela tem assim uma ideia de que é um trabalho de alfaiataria, né? O nosso tempo ainda tinha poucos alfaiates, né? Hoje já nem temos mais, né? Mas é uma alfaiataria que você ajusta a válvula ao processo e ajusta a situação de operação que você tem diante de si. Quando você fala que vai pegar uma válvula, né, que você vê pessoas fazendo a adaptação de válvulas que estão lá dentro do pavilhão lá da almoxarifado, e fala assim, poxa, eu vou transformar essa válvula numa outra válvula, você começa a pisar em gelo muito fino,
porque ele pode falhar a qualquer instante, né? E quando você fala que uma válvula ela não deve ser somente dimensionada pela pressão, é importante que você fale também, por favor, Carlos, esse grande desconhecido do usuário brasileiro, que é a necessidade da válvula vencer a vazão que ela precisa liberar, seja para um reservatório, seja para o meio ambiente, em face a um bloqueio inadvertido ou um descontrole de uma caldeira, um bloqueio na saída da caldeira, onde a válvula vai ter que ser suficientemente dimensionada para liberar todo o vapor que está sendo gerado naquela caldeira, por exemplo, é que a gente chama de teste de acumulação, né? Por exemplo, explica um pouco para nós aí, troca isso em miúdos, aí, como se fala no popular, né? Para o pessoal entender que válvula de segurança não é pressão, vazão e todos esses detalhes que estão envolvidos nisso, não é verdade? Isso. Uma nomenclatura muito usual em válvula de segurança é orifício. Tá? Isso. O API 526 ele definiu orifícios de válvulas de segurança, que nada mais é do que o diâmetro de passagem do fluido pela válvula, através de letras. Ele determinou um valor de área mínimo para essas letras. Tá? Então, o que acontece? Quando você faz o dimensionamento da área de passagem necessária para aquele equipamento que produz uma determinada quantidade de fluido, que a gente chama de vazão também, a uma determinada PMTA, ou pressão de abertura da válvula, você precisa usar esses valores, inclusive a temperatura do fluido também, para fazer o dimensionamento dessa válvula. O que é o básico da fórmula? Eu vou resumir bastante assim. A fórmula é vazão dividida por pressão. Isso é resumido. Tá? Então imagina assim, o que acontece muito hoje, numa inspeção de equipamento, o pessoal baixa a PMTA. Né? A gente tem que tomar cuidado que a pressão de abertura da válvula ela é relacionada à PMTA. Então, por exemplo, eu baixei a PMTA de um equipamento, eu baixei a pressão de abertura da válvula também, para poder continuar seguindo o código de construção. O que aconteceu na minha fórmula? Lembra que era vazão dividido por pressão? A hora que eu começo a dividir aquela mesma vazão por uma pressão menor, eu começo a aumentar o tamanho dessa válvula. Então, o que acontece quando se baixa a pressão? Eu preciso aumentar a válvula. Então, se eu tiver uma válvula pequena no meu equipamento e essa pressão chegar a ter um descontrole e começar a subir, essa válvula vai abrir, ela não vai conseguir vencer a capacidade de produção desse equipamento, essa pressão vai subindo até o rompimento. Exato. Isso não pode acontecer. E o inverso, você aumentar a pressão também dá problema, porque você vai diminuir a válvula. E o que acontece? Alguns estudos costumam dizer o seguinte, quando você começa a chegar a próximo de 50% maior do que o necessário, essa válvula já começa a não funcionar direito também. E como ela não funciona direito, ela não consegue equilibrar essa pressão continua subindo também, mesmo ela sendo muito grande, e você pode chegar a rompimento. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O subdimensionamento é perigoso e o superdimensionamento também é perigoso. Então, são cuidados que muita gente não tem noção sobre isso. Né? Então, é importante o dimensionamento. E as pessoas têm que entender, válvula de segurança não se compra por diâmetro nominal. Válvula de bloqueio, sim. Válvula de segurança, não. Tem que dimensionar. Às vezes a gente fala assim para o cliente, pô, eu preciso dessas informações, isso. O cara até reclama. Ah, pô, é difícil. Falei, cara, se você não me passar isso, eu não consigo. Ah, mas o meu vaso tem um volume X. Falei, e daí? Não é pelo volume do vaso. É pelo que está chegando nesse vaso. O que está chegando nesse vaso? Quanto chega? É por isso que eu preciso determinar o tamanho da válvula. Não é pelo volume. E as pessoas não entendem. E muitas vezes a gente não consegue essas informações. Não, aí, o usuário não tem. Não tem. Aí você precisa... Tem que sair lá do balanço de massa e energia, vir entendendo o processo, verificar a necessidade, se uma válvula é suficiente, qual é o seu porte, etc, etc. Então, você percebe, né, que é um assunto que, eu costumo dizer, né, você puxa uma pena e sai um avestruz, não sai uma galinha. É muito cheio de detalhes,
para que, de fato, a gente tenha uma planta segura no que diz respeito à válvula. Sem falar, inclusive, dos materiais, né? Porque material é um outro capítulo que vai estar provocando o engenheiro a entender que aquele material é adequado para baixas temperaturas, o outro material é adequado. E olha o cara lá pegando a válvula no almoxarifado, né? E nem sabe se é WCB, não sabe se é LCB, não sabe nada, né? E fazendo o tal da calibração, né? Cortando mola e fazendo esses professor Pardal aí, que acaba colocando em risco, né? A estrutura toda, não vamos dizer nem aquela linha, a estrutura toda da fábrica acaba se submetendo a esse tipo de risco. Eu estou vendo uma série de perguntas que estão entrando aqui, e muitas vezes elas entram e elas correm, eu não consigo mais localizar. Eu pediria para vocês todos que têm dúvidas interessantíssimas que foram colocadas aqui, se quiser mandar no próprio Instagram do Grupo Technic, mandar mensagem para nós, eu encaminho para o Carlos, e aí a gente vai ter o maior prazer em responder e começar a dar, talvez, o segundo passo em cima dessa iniciativa de compartilhamento de conhecimento, para que o pessoal acabe também tendo acesso a questões que não estão muito diretamente ligadas à live, mas que tem tudo a ver com esse assunto que nós estamos falando, né? É muito nesse sentido que a gente gostaria que fosse acontecendo. Bom, veja só, nós estamos só nesse aperitivo e já se passaram 40 minutos da nossa live, né? Daqui a pouco a gente já começa encerrando essa atividade que nós fizemos hoje aqui, mas vamos continuar. Vamos falar um pouquinho, né, Carlos, sobre essa questão da manutenção e da necessidade de você ter uma filosofia de desmonte, inspeção e rastreabilidade de todas as peças, inclusive visando uma eventual reposição, né? A sua empresa faz manutenção de válvulas ou indica outras empresas? A gente faz manutenção, o volume de manutenção caiu muito. Tem muita gente fazendo manutenção no mercado hoje. Então esse volume caiu bastante. A gente chegou até a ter uma equipe só para isso. Hoje a gente desmontou, não tem mais. O meu foco principal hoje é fabricação mesmo. E o que acontece? Alguns clientes que são muito fidelizados a nós, eles acabam sempre mandando manutenção. De vez em quando aparece alguma coisa assim. A parte importante da manutenção, que eu comentei que tinham vários requisitos, a NR13 ela trouxe com ela aquele termo calibração de válvula de segurança. O que eu vou falar agora é bem polêmico, provavelmente eu vou receber pedrada para tudo quanto é lado, mas está valendo. Claro. Não existe calibração de válvula de segurança e alívio. Esse termo não foi empregado de uma maneira correta, isso não existe. Calibração é para instrumento de medição. Você pode pegar qualquer definição de calibração, está sempre relacionada a instrumento de medição. A válvula não é instrumento, ela não mede nada. Ela só foi projetada a operar uma determinada pressão, só isso. E o que está acontecendo? Acontecendo que o cara põe na bancada e só olha a pressão, isso está tudo errado. Na verdade, o termo correto deveria ser inspeção e teste. Se escrever inspeção e teste, para mim, fechou o assunto. Calibração, não. Então, o que o pessoal tem que fazer? Quando o pessoal recebe uma válvula, primeiro, para você inspecionar e testar uma válvula, tem dois caminhos. Ou na bancada de teste, que o pessoal geralmente fala na oficina, tá certo? Ou no próprio processo. Você pode testar a válvula no próprio processo. Se você for pegar as normas, elas permitem. Vai lá no PTC 25, que ele fala que pode sim. E no processo você tem dois caminhos, né? Você pode usar o próprio fluido do processo com a pressão do processo, ou você pode pressurizar o processo com uma outra fonte qualquer para testar a válvula lá no processo. Então não é só na bancada de teste. Só que é o seguinte, o primeiro caminho é a inspeção. Você vai testar essa válvula que o pessoal da petroquímica e o guia do IBP chama de... como é que é? Teste de recepção. Você vai pegar essa válvula,
Você vai fazer uma avaliação nela primeiro para ver se ela tem condições de ser operada em bancada ou no processo. E você vai fazer um pré-teste nela para avaliar o que está acontecendo com ela. Esse é o primeiro caminho. Se essa válvula tiver com se ela tiver com alguma operação que tiver fora das tolerâncias dos códigos de fabricação, não é, por exemplo, ela não abriu na pressão correta, está fora da tolerância de norma. Não é chegar lá, apertar o parafuso ou soltar o parafuso e colocar na pressão correta. Se ela não está mais abrindo dentro do código de construção, dentro das tolerâncias, isso é indicativo de manutenção. Isso. Essa válvula tem que ser desmontada, Exatamente. Os internos dela todos inspecionados, e a parte mais importante de tudo isso é você procurar falhas, possíveis falhas, e tentar identificar as causas dessas possíveis falhas. Para que isso? Para que você possa criar recomendações futuras. Você pode criar uma recomendação para o seu cliente numa melhoria de processo dele, para que esses problemas que você encontrou não voltem mais a ocorrer. Você pode criar recomendação para uma próxima manutenção, por exemplo. Geralmente assim, ó, na próxima manutenção tem que reusinar o friso de vedação. Ó, na próxima manutenção tem que trocar o componente XYZ. Então, essa parte da desmontagem e inspeção ela é muito importante. E o que a gente tem visto é que pouca gente faz isso. Né? O cara se pega a calibração, vai lá, só pensa na pressão e esqueceu todo o resto. Então, o usuário, o proprietário que precisa entender que toda vez que ele precisar fazer esse serviço, é um serviço completo. Né? É a avaliação daquele equipamento para entrar com informação para o histórico. Né? Isso envolve um pouco de custo? Claro que envolve. Mas a gente está falando de segurança, de vida de pessoas, de equipamento. Estamos falando de um problema que pode parar uma produção. Quanto custa parar uma produção? Exato. Caldeira, por exemplo. Caldeira, eu nunca vi ninguém ter um jogo de válvula de reserva no chão da fábrica lá. Ninguém tem válvula de reserva em caldeira. Imagina, o cara teve a válvula abriu, deu um problema, não fechou mais. O cara tem que esfriar aquela caldeira, remover aquela válvula para reparo. O cara não vai conseguir esse reparo para ontem, tá certo? Quanto tempo essa caldeira ficou parada sem produzir? Quanto custou isso? Desculpa, a manutenção é barata demais, perto do custo desse. Concordo. As pessoas não fazem conta. As pessoas não fazem conta. Você ter um jogo de reserva no chão, numa caldeira, é tão barato perto de um dia de parada, que nem precisaria fazer conta. Então você vê, ninguém tem. Então todo mundo trabalha dessa forma, e quando você fala esse tipo de coisa, a maioria acha que você está querendo vender, né? Mas na verdade, hoje em dia a gente precisa fazer muita conta. A hora que você faz. Matemática é fantástico, né? Não tem o que errar. Você fez conta, olhou para aquilo, você consegue enxergar aquilo que você não enxergava antes. Então essa parte de manutenção, ela é extremamente importante. E a gente tem que lembrar que é o responsável da manutenção que vai fazer com que esse equipamento continue protegido, né? E eu diria mais também, né? Em adição a tudo isso que você disse, que você está perfeito na sua colocação, a manutenção é uma oportunidade de você gerar um histórico a respeito daquele equipamento e a respeito do seu processo. Um determinado tipo de desgaste, seja ele abrasivo ou corrosivo, faz com que você tenha ali uma ferramenta para as preventivas futuras. Né? E aí, muitas vezes, no imediatismo, você ajusta lá, ok, a pressão da mola, né? Você, de certa forma, aparentemente, você não observa nada que haja de desgaste na área de vedação e tudo mais, e vida que segue. E aquilo lá acaba, digamos assim, jogando uma grande cortina de fumaça e um grande ponto de interrogação em cima do seu ativo industrial. Como um todo, como um todo. Eu acho que aquele infeliz acidente em Boston, lá da fábrica de calçado, ele precisa ser sempre relembrado, né? Que aconteceu justamente por desconhecimento. Né? Então, qualquer um que entrar hoje na internet, digitar lá, ASME, calçado, Boston,
vai se deparar com duas imagens que são assustadoras, né? A primeira, a fábrica intacta funcionando, e depois um quarteirão vazio, né? Devastado. Parece que passou ali um ciclone, um furacão, e levou tudo aquilo embora, e sabe-se lá quantas pessoas morreram por conta daquela explosão. E a gente não pode tentar reviver o passado em cima de um olhar que é um olhar, digamos assim, curto, né? E fazer aquilo que está muito assim mais rápido, mais fácil ou mais barato, e fazer com que isso gere uma filosofia de risco que, de certa forma, nós não podemos aceitar, né? Então, é isso mesmo, né? Quando você vai fazer aquela inspeção inicial que você disse, e verificar um certo desvio, poxa vida, desmonte, faça um relatório robusto, tire fotos, né? E por outro lado, o usuário exija isso da sua oficina, digamos assim, né? Faz daquilo uma oportunidade para aprender. Tem gente que desmonta um motor elétrico e tem tantas observações. Olha, o Luiz está falando que 157 pessoas morreram na fábrica de calçados, né? Naquele triste acidente. Então, veja só, quanto custa isso? Impossível mensurar uma perda humana, né? Então, veja como nós estamos sentados em cima, de certa forma, de um barril de pólvora, né? Basta que uma centelha chegue ali. E a centelha, para nós, muitas vezes, é não olhar para uma situação de uma válvula de segurança, né? Com a profundidade que ela deve ter. Essa profundidade, digamos, é uma provocação, e todos nós engenheiros temos, digamos assim, uma obrigação moral de manter esse conhecimento e essa preocupação viva dentro da nossa comunidade industrial, para que a gente não deixe passar e muitas vezes lembre a turma toda, para que a turma não deixe passar essas preocupações relativas à válvula de segurança, né? Você... Pode falar. Pode seguir. O acidente ele nunca está sozinho, né? Geralmente, quando você vai investigar, é uma sequência de deficiências que, às vezes, absurdas. Você fala assim, cara, não é possível, como é que deixaram acontecer isso? Então, é uma sequência de deficiências que acaba chegando no acidente, né? Então, é bem complicado isso. E válvula de segurança, eu acho que, apesar de ser bem tranquilo trabalhar com isso, nem é tão complicado assim como as pessoas imaginam, mas a responsabilidade em cima disso ela é importante, né? Você tem que ter a responsabilidade, sim, de chegar num determinado momento e falar assim, não tem condição. Joga fora e compra outra, né? Eu já cheguei a pegar um disco de vedação, ele estava empenado ao contrário, assim, ó. Foram usinando, ficou tão fino que a própria força da mola empenou o disco ao contrário. Isso foi bom você falar, porque um dos itens que a gente faz na inspeção, quando você faz a inspeção inicial e desmonta a válvula, é a inspeção dimensional. Você verifica se tudo aquilo ainda está dentro daquelas faixas de tolerância para poder operar, e isso é definido pelo fabricante. Olha quanta coisa, olha o avestruz, né, saindo de dentro do travesseiro. Você puxou uma pena, a gente já falou aqui de vazão, de orifício, de materiais, de inspeção inicial, de ajuste em bancada, de entendimento de tudo que nós precisamos ter a respeito desse assunto com relação à peridiosidade. A peridiosidade, muitas vezes, olhada de uma forma muito superficial, faz com que a gente copie, né? Vamos copiar. Eu estou fazendo aquilo lá de 2 em 2 anos, a gente pode fazer perfeitamente de 2 em 2 anos. Olha quanta coisa tem para a gente pensar, né? A gente vai exigir isso do usuário. O usuário, de certa forma, se ele está fabricando bombom de chocolate, o cerne do conhecimento dele é bombom de chocolate. Se ele está fabricando pãozinho de hambúrguer, ele vai entender de pãozinho de hambúrguer. Mas, muitas vezes, a gente precisa disponibilizar para esse profissional, para essa empresa, que faz lá os derivados de carne, né? Lembrando da amônia, que faz o pãozinho de hambúrguer, que ele está, de certa forma, também sendo provocado a entender, e a equipe de engenharia dele digamos assim, responsável, a responsável principal pela integridade dos equipamentos dele.
Então é por conta disso que a gente precisa trazer esses assuntos para a tona e debater, para que a gente possa ver esse mar. É um mar de conhecimento que a gente precisa ter, precisa viver esse assunto com profundidade, se debruçar em cima das normas e também, né, como podemos dizer, participar desse network que nós estamos criando sempre, né? Estamos sempre disponíveis para conversar, participando de grupos da BNT, participando de grupos de WhatsApp. Hoje o WhatsApp, ele, além de servir para dar bom dia e para zoar com o time do seu amigo, que é adversário, ele também tem essa utilidade da gente montar grupos específicos, técnicos, com objetivos específicos, para a gente debater, né, esses assuntos todos que são tão importantes a respeito desses itens de segurança que são fundamentais, né? Bom, olha só, Carlos, faltam 5 minutos para as 9. Nós já estamos aqui no apagar das luzes, então eu já gostaria de começar a encerrar essa live em 1 minuto e depois eu vou passar a palavra para você, para caso você tenha algum outro aspecto a comentar, por gentileza, fica o fechamento por sua conta. Eu agradeço muito a participação de todos que estiveram aqui juntos conosco hoje. Esse vídeo ele vai ficar disponibilizado no IGTV do Instagram da Tecnic, nossa querida Tecnic, e também vai ficar no YouTube da nossa empresa, para quando vocês quiserem ir lá e recorrer a esse assunto interessante, vão lá e compartilhem com seus amigos que trabalham com válvula de segurança e alívio também, que é muito importante a gente tocar nesse assunto, né? Então, agradeço a todo mundo, agradeço ao meu grande amigo Carlos, foi uma live barra aula, né? Onde você teve, digamos assim, uma oportunidade rápida de colocar um pedacinho do conhecimento que você tem a respeito do assunto, e agora a palavra fica com você. Meus amigos, muito obrigado, e agradeço ao Carlos. Carlos, pode ficar à vontade. Ó, já marca a segunda, por gentileza. Vamos marcar, acompanhe o nosso grupo, teremos muitas outras, tem muita coisa para conversar a respeito do assunto. Vamos sim. Carlos, muito obrigado. Segue daí com você agora. Legal, obrigado, Fernando. Sabe o que eu sinto falta? Um grupo de estudo de ASME, por exemplo. Eu também tenho dúvida. E quando eu pergunto para 3 ou 4 pessoas, eu escuto interpretações diferentes. A gente fica cada vez mais maluco. Quanto mais você lê, mais maluco você fica. Não é? E eu sinto falta do grupo de estudo de ASME. É verdade, eu sinto falta. Eu queria aproveitar aqui para encerrar, para poder fazer alguns agradecimentos. Agradecer a minha esposa, meus filhos. Eu sempre me emociono nessa parte, não tem jeito. Pior que eu treinei, hein? Agradecer a minha família, meu avô e meu tio que já faleceram, meu pai que continua puxando as rédeas ali da W Burger, todos os colaboradores que estão conosco, que passaram conosco lá na W Burger. Nós não teríamos o produto que a gente tem hoje. A gente não teria a marca que a gente tem hoje se não fosse por todas essas pessoas. E eu queria deixar aqui um agradecimento especial a todos os nossos colegas da Comissão de Estudo de Caldeira e Vaso de Pressão. Eu tenho aprendido demais com todos eles. Muito obrigado mesmo por trocar informação técnica com a gente. É um grupo muito bom, muito bacana. Obrigado mesmo, de coração. Eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo nesse grupo. E queria aproveitar para desejar a todos aí um Feliz Natal, que seja um Natal aí de muito amor, muita luz para todos os familiares, e que tenhamos aí um 2021 muito melhor do que a gente teve esse ano, né? Que as coisas começam a fluir de uma vez por todas, que a gente comece a enxergar uma luz aí no final do túnel, que a gente comece a se animar de novo. Tá bom, Fernando? Obrigado. Obrigado, Ricardo, Thiago aí também por estar auxiliando a gente nessa live, e a todos os que estão aí com a gente, né? Foi sensacional. E para a próxima, estou doidinho para fazer uma próxima já. Amei fazer isso aqui, muito bom, gostei demais. Vamos sim, nós temos amigos sensacionais, muito interessados, e o interesse é que move a vida do ser humano, não é verdade? Então, sim, com certeza. Carlos, muito obrigado. Turma toda, muito obrigado. Aguardem as nossas divulgações, nossos bate-papos aí pelas redes, e
e vamos adiante. Temos muita coisa para conversar, muito conhecimento para debater, né? Não somos nada, não sabemos nada, mas juntos somos mais fortes. Então, uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Carlos, pela sua brilhante apresentação e vamos seguir. Muito obrigado, uma boa noite e bom descanso a todos. E Feliz Natal e um excelente ano de 2021. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.